O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o poder executivo brasileiro voltou ao seu tamanho natural no atual governo. O ministro avaliou ainda que a Corte vive um momento de ascensão política e institucional que garante equilíbrio para a proteção de direitos fundamentais. Além disso, do ponto de vista da democracia constitucional, o Executivo voltou ao seu tamanho natural, o Congresso recuperou as suas prerrogativas e o Judiciário vive um momento importante de ascensão política e institucional que dão um equilíbrio necessário para a proteção dos direitos fundamentais e da democracia. Numa democracia não há poderes hegemônicos, somos todos parceiros pelo bem do Brasil. A declaração ocorreu em uma cerimônia da Ordem dos Advogados do Brasil. Barroso também falou sobre a desigualdade social no Brasil. Ainda temos 30% da população brasileira em insegurança alimentar e, portanto, estamos falando de 60 milhões de pessoas. Um país com a condição econômica do Brasil não pode ter gente passando fome. Ainda temos problemas dramáticos de uma desigualdade abissal que nos envergonha. Segundo a Oxfam, 6 pessoas no Brasil, as 6 pessoas mais ricas, têm a riqueza de metade da população brasileira. 6 pessoas têm a riqueza de 100 milhões de pessoas. Tem alguma coisa errada nesse modelo que nós precisamos enfrentar. O ministro Luiz Roberto Barroso segue bem animado aí desde que, até repercutimos aqui no programa, né, o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, disse que ele estaria inclusive pronto para assumir uma presidência, né? E ele segue no discurso político aí nessa atuada. A mídia brasileira, a exceção, claro, aqui da Oeste, né, tratou essa fala do Sarkozy como um elogio. Acho que escapou a turma aí a ironia, né? Agora, tem um detalhe, ele nunca vai aceitar esse desafio, porque para ele ser o presidente do Brasil ou do mundo, como ele gostaria, dentro do seu ego não cabe apenas o Brasil, é muito pequenininho para tanta vaidade, é o pavão supremo, como eu chamo, né? Ele precisaria de votos. E aí não dá, né? Então ele precisa da ajuda dos globalistas, talvez o Klaus Schwab, lá do Fórum de Davos, né, que é um vilão do 007, caricato, até no sotaque, né, andou dizendo aí que as eleições estão ultrapassadas, né, porque tem uns algoritmos tão poderosos capazes de prever o resultado. Para que eleição? Então o Barroso, acho que nessa esteira ele topa ser o presidente do mundo, porque senão, para que abrir mão do cargo que ele tem hoje, onde ele já pode governar como se fosse o presidente de fato, ainda que não de júri. Até porque essa questão de júri, de legalidade, legitimidade, isso aí é coisa ultrapassada também, né? O Supremo ser o guardião da Constituição é uma ideia muito antiga, né, e que não está atualizada para os tempos modernos de alguém tão nobre como o Barroso, que vai empurrar a história ao lado de João de Deus, que tem poder transcendente, e de Cesare Battisti, que é inocente, né? Só que não. Então tudo isso é muito absurdo, né? Para fazer coro aqui com o alerta do Fernão, né? Que chegou a hora das pessoas entenderem o que está acontecendo. Ou a gente finge que eles estão todos brincando, ou a gente leva a sério o que eles estão falando. E eles estão falando com todas as letras. Viramos poder político, derrotamos Bolsonaro, vamos empurrar a história e não fiquem no caminho. Bom, isso remete, né, a regimes como a China, como Cuba, como Nicarágua, Venezuela, como a Rússia do Putin, que está lá há mais de 20 anos. São regimes, não por acaso, também muito elogiados pelo Lula e os seus companheiros comunistas. Agora, quem se espelha, quem mira em exemplos como os Estados Unidos, por exemplo, ou a Europa, que já foi o berço ali da civilização ocidental e tudo, aí tem tudo a temer com esse tipo de narrativa golpista. E aí, Lacombe, quero te ouvir. Depois do discurso "derrotamos o bolsonarismo", Barroso segue aí num tom bastante político, agora dizendo que o judiciário vive uma ascensão política. Perdeu o Mané, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. O discurso, quando ele foi empossado presidente do Supremo Tribunal Federal,
Foi um discurso absolutamente político, falando de ensino básico, saneamento básico, habitação, desenvolvimento. Foi esse discurso, mais ou menos, que ele fez também lá num evento em Paris e que levou o Nicolas Sarkozy, ex-presidente francês, a dizer para ele, né? Eu não sei se ele entendeu, eu imagino que o Sarkozy estava fazendo uma brincadeira ali, né? Você está pronto para ser presidente não de uma Suprema Corte, mas presidente da República. E o Barroso, ele é uma piada, né? Constantino sempre fala disso. Ele vem com esse discursinho de novo, sem pé nem cabeça, de desigualdade social, como se isso fosse algo a ser combatido. Gente, desigualdade social numa nação livre, né, sempre houve e sempre haverá. Vocês vejam a desigualdade social entre mim e o Neymar. Nossa, é abissal, né? Mérito dele, né? Porque ele gera mais riqueza do que eu, porque ele gera mais valor a tudo que, né, com que ele se envolve. Isso é assim. Desigualdade social existe e existirá, a não ser numa sociedade comunista em que todo mundo é pobre, exceto ali. Aí vai ter uma desigualdade social com a casta, né, dominante, né, poucos, né? O resto vai ser todo mundo pobre. Então o que se combate é a pobreza, é a extrema pobreza, né? Constantino sempre fala isso, uma pessoa não é rica porque a outra é pobre, uma pessoa não é pobre porque a outra é rica. E para a gente combater pobreza, extrema pobreza, né, tem que ter livre mercado, tem que ter o verdadeiro capitalismo, né, com regras claras, com concorrência leal. Aliás, a gente vinha nessa atuada muito boa desde 1960, aí, com 40% naquela época da população mundial na pobreza, até ali um pouquinho antes da Covid, essa taxa caiu para 8%, né? E foi o capitalismo verdadeiro, tirou essas pessoas todas da pobreza. Claro, com a Covid ali, com todas as bobagens que fizeram, esse índice subiu um pouquinho para 11%, mas se o mundo caminhar, né, pelo que deu certo, né, olhando para o tempo que já vivemos, né, voltaremos a ter uma diminuição da pobreza. Mas esse papinho, né, de Barroso, de poder político do judiciário, né, não tem poder hegemônico, não tem. Cada um tem o seu papel, as suas atribuições. O judiciário não está aí para servir de executivo, servir de legislativo. De vez em quando eu ouço alguém falar, mas por omissão do legislativo, o STF tem que tomar uma atitude. Eu falei, bom, então quer dizer que o legislativo, quando o STF deixa de julgar o Renan Calheiros, está para prescrever, está ali largado o processo, o legislativo, opa, por omissão do STF, eu vou julgar agora. Não pode ser assim. Então eu espero sinceramente que o Congresso só avance, né, para que as coisas voltem a funcionar como são, né? O judiciário no seu papel, o executivo no seu papel, o legislativo no seu papel. Cada um no seu quadrado. E só assim a gente vai ter alguma chance.